Tudo começou um certo dia, o qual eu começava a dormir. Mas de repente me veio como fosse um arrebatamento. Eu estava quase dormindo, quando de repente eu senti que eu subia, como parecia que tivesse algo por debaixo dos meus pés, e aquilo me dava força e eu subia. Eu via a minha casa, eu passava pelas telhas e subia. Só que quando eu subia, eu não tinha medo. É uma coisa linda, é uma coisa que você não tem medo, não tem pavor, você sente assim uma segurança, até um certo gozo e uma grande felicidade acometeu o meu coração. E eu ia subindo, subindo, e eu via as nuvens também dos lados, assim como se estivesse assistindo um avião ou num algo que não dá para explicar, como que fosse um elevador espiritual. E eu subia, subia, subia. Eu subi muito. Eu sei que eu só via minha casa lá embaixo e o pavor não tomava conta do meu coração e não tinha medo nenhum. De repente, eu me apareci num local. E este local, ele era um lugar diferente. Era uma coisa linda. Eu sei que aquele lugar era muito plano, como que alguém tivesse passado uma máquina, assim, um trator, o qual deixava tudo num nível só. E eu, naquele lugar, eu me sentia assim, estranho, e eu dentro da minha alma perguntava. Eu não via corpo em mim, mas eu via o meu sentido, eu sentia o meu sentido, mas eu não olhei para o meu corpo, qual estava o meu corpo. Mas eu sabia que tinha uma pessoa que me conduzia àquele local. E ele conversava comigo. E eu perguntava muitas coisas, eu mais perguntava do que ele falava comigo. Aí eu olhei e vi muitos lírios, eu via muitas flores, mas não via nada além daquelas flores, no começo. De repente, eu olhei para o lado para um lado assim da minha frente, eu vi como duas luzes muito fortes, fortes, fortes. E essa luz brilhava intensamente, de uma intensidade, amados, o qual eu nunca vi até hoje na face da terra, a claridade daquela luz. Pois a claridade daquela luz não era uma luz como luz normal, era como fosse um brilho, que ele parecia o brilho de um latão, como que fosse uma prata que brilhasse muito forte. Como que fosse uma luz assim, olha, não dá para explicar, eu não sei a cor daquela luz. Eu já, no tempo que eu vivo, eu já tentei ver a claridade, como fosse um foco de luz assim. Não dá para explicar. A claridade dela é como que fosse prata, muito brilhante, como algo que brilha muito. E eu tentei olhar, eu pedi para aquele ser que eu pudesse olhar. Ele disse, vira de costas, ou seja, abaixada, você tenta olhar para trás. Que eu estava de costas para aquelas luzes, porque eu não podia estar de frente. Porque quando eu estava de frente, eu me sentia uma coisa de morte. Aí então eu virava as costas. E aquele ser disse, vira as costas. Eu virei as costas e pedi para que pudesse ver aquela luz. Ele disse, tenta. E eu por uma vez abaixei assim, fui devagarzinho, levantando o meu rosto. Quando eu tentava chegar à metade daquela luz, meu olho não aguentava e eu caía em terra. E eu tentei pela segunda vez, ele disse, tenta. Quando eu tentei ver aquela luz, me escureceu as vistas e eu não tentei, eu pus a cara no chão e me cegou os olhos. E eu não consegui enxergar mais nada. Aquela pessoa disse assim, não tente mais. E eu sei uma coisa, eu conversava com aquele ser, que não era Deus, eu não sei quem era. Que Deus era como tivesse duas luzes lá num trono. Só que o trono, a glória daquelas duas luzes não deixava, ofuscava tudo que estava ao redor. Porque não dava para ver nada, só via aquela claridade. Mas elas eram intensas, elas clareavam aquele local. Não tinha outra luz, era só aquelas luzes. Quando eu contemplava aquelas luzes, eu desejava muito estar ali com eles. E eu implorava e chorava e dizia, eu não quero voltar para a terra. Eu chorei por várias vezes, implorei para aquele ser que estava do meu lado, deixe-me ficar, eu não quero. Porque quando você encontra naquele local espiritual, esse mundo aqui, parece que você sente como se fosse um nojo, uma antipatia, um desgosto de não querer voltar para aquele local. E eu falei, não quero voltar, quero ficar aqui. Eu implorava para aquele ser, eu não podia tocar nele, mas eu falava, por favor, me deixa ficar aqui, eu não quero voltar para lá. E ele disse, olha, você não pode ficar aqui. Não chegou o seu tempo ainda para que você fique aqui. Mas haverá tempo que você voltará aqui. Olha, eu estou te mostrando essas coisas porque você tem grande obra na terra. Deus te chamou para fazer uma grande obra na face da terra, ganhar muitas almas para o reino do Senhor. Então as pessoas estão te aguardando lá para serem salvas e você não pode ficar aqui agora.
Mas uma coisa me consolou, ele disse, você voltará para cá. No tempo determinado por Deus, você voltará. Mas não é agora. E eu chorei, e naquele choro eu senti como que eu estivesse retornando. E uma voz assim, no infinito, falava assim para mim, este reino é o reino que eu vos tenho preparado para que nele habite por toda a eternidade. Eu ouvi essa palavra assim como uma voz tão linda, e tão melodiosa e tão perfeita, falava na minha mesma língua, mas perfeito, com o som de um grande locutor. E ela era tão mansa e tão gostosa que dava aquela paz para mim. E eu senti que eu fui voltando. Quando eu pensei que não, eu acordei. Eu acordei e comecei a chorar. E eu não entendia se aquilo tinha sido uma visão ou um arrebatamento, porque não ficou. Olha, eu não sei, eu não posso te explicar, porque eu sei que eu estive naquele lugar, eu vi aquele lugar, eu contemplei a glória daquele lugar, mas não posso te explicar, amado. Se eu falar para você que foi um arrebatamento, não dá para entender. Se eu falar para você que foi uma visão também da mesma forma, mas uma coisa eu falo, eu vi o céu. Eu tenho certeza, eu não tenho medo de errar, porque a pessoa que fala aquilo que é verdade, ele não tem medo. Eu não tenho medo de nada e de alguém me acusar e dizer, você que sabe se você crê. Eu fui. E ele me prometeu que eu voltasse. E tem se cumprido, porque eu tenho ganhado almas para Deus pela misericórdia. Deus tem me usado, mas tenho passado por muito vale, muita luta, muita humilhação, muito desprezo de familiar, de todo mundo. Muitas vezes eu sou humilhada assim por nada. De repente a pessoa olha para minha cara e simplesmente sente um pavor, um desgosto e me despreza. Mas, amados, eu vi o céu. Ele é nítido, ele é claro. Querido, existe um céu, o qual o Senhor está guardando por você, por mim. Basta nós termos uma vida com Deus. Amados, fique na presença de Deus. Vale a pena você passar por tudo que você tem passado. Vale a pena você passar por todas as lutas que te vêm sobre a sua vida, como vem para a minha vida. Mas vale a pena, queridos. O céu é verdadeiro, é lindo. Olha, é um lugar, olha, inexplicável. Porque eu sei que eu tinha muita vontade de ficar naquele lugar. Eu chorava, eu gritava, eu pedia, eu implorava. Mas só no tempo determinado. É um lugar de gozo, de glória e de satisfação. É uma satisfação que parece que nós vimos dali e estamos voltando para o nosso lugar de origem. E parece que o mundo não é um lugar para nós. Parece que nós queremos voltar para aquele lugar do qual nós já tínhamos vindo. Querido, fique na presença de Deus. É a palavra que eu estou falando para você, esse testemunho para a edificação da tua fé. Se você quiser crer, você crê. Se você não quer, não posso fazer nada. Mas eu tenho certeza que é verídico, porque, olha, não tem condição de você inventar isso. Porque é muito forte, amado. É muito forte o céu. Amados, fique na paz do Senhor e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Paga o preço, querido. Fique na presença de Deus. Beijos, abraços da sua pastora, no Nete Maria. Em nome de Jesus. Fique na paz, amado.